Amém? Como eu já agradeci a Deus, a vocês, e meu coração se alegrou de receber esse convite, porque semanas atrás, Deus usou uma pastora do nosso ministério, Deus usou ela para falar comigo em profecia, que Deus estaria me capacitando, me preparando para sair para multidões, e Deus usou ela para falar várias coisas. E eu vejo que foi muito rápido, porque essa é a primeira vez que eu saio de Embaúba para ministrar. Então, foi rápido demais. Isso tem umas 3 semanas. O Senhor tem pressa, então eu posso ver como Deus é fiel. E eu sei que tem muitas pessoas que Deus vai cumprir com pressa coisas que Ele tem prometido na sua vida. Amém? Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, mas eu quero que você medite em algo assim. Que o Senhor tem a forma de trabalhar na nossa vida. Na sua vida Ele trabalha de um jeito, na minha Ele trabalha de outro. E muitas vezes o diabo pega essa avenida da nossa comparação para nos distrair. Então, muitas vezes você impede o agir do Senhor na sua vida por causa de comparações. Porque Ele quer fazer que você se coloque acima de alguém, ou se você se sinta inferior a alguém. Mas eu quero que você, nessa noite, olhe para a sua vida, para o seu coração, a sua história familiar, e veja o que o Senhor tem feito, veja o que o Senhor fez. Olha para o teu interior. Não permita que o inimigo use essa artimanha dele no seu coração, de você se comparar com alguém. Amém? O meu testemunho, vamos começar, é assim. Deus chamou a minha família inteira, praticamente, mais da parte da minha mãe, para ser liderança dentro da igreja. Então, os meus avós maternos são pastores, os meus pais são pastores, minha tia, tem um casal de tios meus que são missionários lá na Bahia, são pastores também. Então, louvor, dança, ministério de intercessão, cada um da minha família tem uma função. E sempre foi assim. E eu faço de tudo, sempre fiz de tudo um pouquinho na casa de Deus. Então, nós fomos para Embaúba, tem 9 anos. E filho de pastor faz um pouco de tudo. Você é do louvor, você é da dança, você prega, você fala do dízimo. Entendeu? É assim. Então, a minha vida se resume a estar na casa do Senhor. Só que isso não significa muita coisa. Aí você para e pensa, como assim isso não significa nada? Não significa. Porque se eu não entendesse que eu preciso buscar a minha própria experiência na presença de Deus, isso não vale de nada. Eu poderia crescer na casa do Senhor, mas o meu coração não está na presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero que vocês pensem? Você pode falar, nossa, mas você tem de tudo, você tem a liberdade. Muitas pessoas querem, né, fazer alguma coisa na igreja. Ai, você faz de tudo na igreja. Mas se eu não entendesse o que o Senhor quer de mim, o que eu tenho que fazer na presença de Deus, não adiantaria eu ter tudo isso, toda a minha família na presença do Senhor. Mas, com 6 anos, eu tive a minha experiência com Deus. Eu vim na frente da igreja, no dia do culto, aceitei Jesus. Aí, em 2009, eu batizei, foi o primeiro batismo que nós fizemos lá em Embaúba. Estava eu batizando lá com todos os irmãos. E aos 11 anos, mais ou menos, fui batizada com o Espírito Santo. Mas por quê? Eu entendia, eu ajoelhava, eu orava e falava... Eu entendia que o Espírito Santo precisava habitar no meu coração. E foi assim. Então, com 12 anos mais ou menos, eu fui para Embaúba. Foi algo muito rápido. Meu pai trabalhava, ia e voltava de Barretos em Embaúba. E aí o Senhor moveu tudo e falou, vocês vão ser pastores lá. Transferiu o serviço do meu pai e foi dando tudo certo. Mas, para a nossa família, foi algo muito impactante. Porque a gente tinha nossa vida lá. E aí fomos para uma cidade pequena. Embaúba tem uns 3.000 habitantes. Barretos é uma cidade grande. E aí eu comecei, eu era adolescente, né? Fiz 12 anos lá. E o Espírito Santo não, eu comecei a ficar confusa com as coisas. Eu falava, gente, minha vida, minha escola. E aí eu comecei a ficar meio que doente.
né, eu comecei a ficar mais triste. Então, o diabo queria usar essa situação da mudança da cidade, de tudo isso novo, uma igreja agora, minha família conduzindo. E o Senhor agiu. Trouxe lá do Mato Grosso meu namorado. A gente está junto, vai fazer 8 anos em janeiro. E foi assim, algo, nossa, eu era nova, tudo, mas foi tudo conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda que muitas vezes nós jovens buscamos no mundo, buscamos dentro da igreja um amor, uma pessoa, mas eu peço que você espere no Senhor. Eu tenho feito isso e deu muito certo, porque o Senhor conduz. Eu não fui atrás, o Senhor trouxe no momento que eu mais precisava. Eu estava entrando em depressão e o Senhor transformou essa situação. E algo muito especial que acontece dentro da minha família, nesse sentido, porque eu falo, porque assim, o Senhor, Ele cuida da sua vida, Deus tem um zelo pelo teu coração. Não é à toa que cada coisa que acontece, não é à toa na sua vida, o Senhor que conduz. E quando os meus pais se conheceram, Deus tinha mostrado Ele para ela em sonho e ela para ele em sonho. Minha mãe viu no sonho o rosto do meu pai, o nome, e ele viu que ele tinha uma bicicleta vermelha. Passou os anos, ela foi para Barretos. Olha quem que vai tocar guitarra lá na igreja do meu avô. Meu pai. Na hora que ela viu, ela assustou. Ela falou, meu Deus, viu a bicicleta. Então tem toda uma história. Quando eu mudei para Embaúba, eu sonhei. Eu escutava, vocês viram que voz grossa dele? Eu escutava a voz dele no sonho, eu via a mão, eu conversava, mas eu não sabia. Quando chegou o Belchior na igreja, eu reconheci a voz. Então eu falei, Jesus, quem é essa pessoa? O meu irmão, ele já sonhou 3 vezes com a namorada dele, que vai ser esposa. Ele sabe ele não lembra o nome, só no sonho. Então assim, mas nós que somos guiados pelo Senhor, temos que crer que Deus fala conosco através de sonhos, através de circunstâncias. Você tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus no seu coração. O que o Senhor tem te mostrado? Então, nessa área da nossa vida, muitas vezes, jovens, né, que somos, ficamos meio perdidos, queremos algo muito rápido. Se o Senhor fez assim rápido na minha vida, e vai demorar mais um pouco, não importa, você tem que confiar em Deus, orar, buscar o Senhor, porque Ele se mostra, Ele se revela para nós. O Senhor sabe de cada necessidade do seu coração, Ele te escuta a todo momento, Ele nunca está, Ele pode estar sem falar com você, mas Ele está te ouvindo, amém? E quando nós passamos a compreender isso, que o Senhor é poderoso na nossa vida, nós temos que deixar Ele agir por completo. Não adianta nós pegarmos um aspecto só da nossa vida e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude aqui, porque as outras coisas eu sei lidar. Não, Deus quer o nosso coração, Deus quer tudo de nós. Porque os nossos critérios, geralmente, para escolher as coisas, é carnal. Nós olhamos as pessoas pela nossa ótica, muitas vezes, pela aparência, pela condição social. Né? Nós somos humanos e buscamos algo no Senhor, Ele que nos capacita. Mas quando você entrega o seu tudo para Deus, todas as áreas, os critérios dele é diferente. Deus não se importa com a aparência, Deus não se importa se é impossível, porque Ele pode tudo. Então, ouça a voz do Senhor. Entrega toda a sua vida, tudo para Ele, porque nessa noite o Senhor, Ele falou ao meu coração que vai transformar vidas aqui dentro. Amém? Ele quer transformar atitudes de vocês que abrirem o coração. Por que eu estou contando tudo isso? Resumido ainda. Porque, como eu falei, Deus Ele quer despertar a sua vida. Nós somos filhos do Senhor, nós estamos na casa de Deus, mas muitas vezes nós estamos adormecidos. E nós precisamos despertar. Nossa, mas eu faço tudo. Eu estou no louvor, eu ajudo o pastor, eu estou na rede de criança, de jovens. Tudo bem, você está ativo. Aqui, aparência. Mas e o teu coração? Será que você está
a todo vapor na intimidade com o Senhor? Vamos ver. Abra Atos 20. Atos 20. Que nós vamos ler do versículo 7 ao 12. Atos 20, versículo 7. Amém? Quem encontrou? Então eu vou ler. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte e falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado por um sono profundo que veio sobre ele durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram o jovem vivo e ficaram não pouco consolados. Amém? Então, o que nós temos aqui? Essa passagem, esse fato que tem registrado na Bíblia. Paulo estava pregando em um culto, em um prédio, no terceiro andar, era um domingo, primeiro dia da semana. E ele tinha que ir embora na segunda-feira, viajar, continuar toda a sua viagem missionária. E ele precisou estender o culto, passar do horário. Imagina, quantas pessoas não estavam lá? Uma janela só, porque vai saber como era o prédio naquela época. E o personagem principal era esse jovem Eutico. Muitas vezes a gente nem sabe, né? Quem é Eutico na Bíblia? Todo mundo fica, meu Deus, de onde saiu esse nome? Mas é. E ele estava lá, ouvindo a pregação de Paulo naquele lugar. Só que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Olha onde esse rapaz foi sentar, na janela. Será que foi adequado isso? Tinha todo um espaço para ele e ele foi na janela. Eu quero voltar a atenção dos irmãos para esse detalhe. Porque é assim que o diabo nos tira o foco, através da distração. Como eu disse no começo, o diabo ele usa várias formas para fazer com que nós nos distanciamos do Senhor. Alguma coisa ele sempre vai usar. E esse fato muitas vezes nos representa. Porque nós estamos dentro da igreja, somos jovens que se diz do Senhor, fazemos várias coisas para Deus. Só que muitas vezes nós estamos penduradinhos na janela, olhando para o lado de fora da casa do Senhor. Quem já se sentiu assim? Nós estamos aqui dentro, amamos muitas vezes o que fazemos, mas na hora que a gente chega em casa, acaba o culto, você vai lá no seu celular e mexe em coisas. Você vai no seu serviço durante a semana, tem um comportamento totalmente diferente do que você tem aqui. Isso, e entre outros exemplos, é estar do lado penduradinho da janela, você olhando para o lado de fora. Por quê? Salmo 139, versículo 16, nos diz que Deus, antes da gente ser alguma coisa, a gente era uma substância. Deus já tinha tudo escrito da nossa vida. Ele já sabia de tudo que ele ia fazer, quem é cada um aqui. O diabo sabe disso, sabe do imenso amor que Deus tem por uma vida. E ele não suporta, ele quer nos tirar todo esse privilégio de vivermos uma vida abençoada aqui e chegar ainda na eternidade para viver com o Senhor. E ele usa isso, ele nos impulsiona para ficar olhando para fora, para que a tentação, o desejo entre no nosso coração. Aí que mora o perigo, quando a gente deixa entrar, quando a gente absorve as coisas do mundo em nós. E ele sempre copia
o que o Senhor faz, não é verdade? O Senhor nos chama para estar à mesa, o Senhor nos chama para estar em um lugar de honra na presença dEle. Mas o Satanás, ele usa de tudo para nos tirar disso. Então, imagina Paulo pregando e ele conseguiu fazer com que o coração de uma pessoa se desviasse a atenção e tirou ele da mesa, no caso, onde estava sendo servida a palavra, e colocou ele em um lugar de perigo, um lugar onde poderia ocorrer uma morte. E o Senhor fala ao teu coração: por que você está aqui hoje? O que tem te motivado a estar na presença de Deus? Por que muitas vezes você não vê uma mudança na sua casa? Você serve a Deus, você é pai, você é mãe, você tem tanta dificuldade com seus filhos. Por que você não representa Jesus no seu serviço? Ou na sua casa, aonde quer que você vá, se tem uma pessoa passando mal, por que aquela pessoa não olha para você e fala: eu preciso, você não pode me ajudar? Por que essa pessoa não vê Jesus em você? Pensem. Tem alguma coisa errada no seu coração, no meu coração, quando isso não acontece. Muitas vezes o diabo nos cega de uma tal maneira que nós achamos que estamos fazendo, minha vida está uma santidade pura, está uma bênção. E não está. Nós estamos na janela, sentados. Estamos sim na igreja, mas não estamos ali, atentos àquilo que o Senhor está falando, que o Senhor está fazendo. O que o Senhor quer nessa noite? Que você saia da janela. Mas o que implica sair da janela? A nossa postura. Deus quer transformar a sua postura como jovem, como pai, como mãe, como crente no Senhor. Amém? Você precisa ter uma disposição para ouvir a palavra de Deus. O Senhor, Ele quer um coração disposto. Precisa haver comprometimento com as coisas que estão aqui dentro da casa de Deus. Não só, quando eu falo aqui dentro, pensem no evangelho inteiro, sabe? Não só dentro da sua igreja. Deus, Ele quer que você foque. Sabe quando o pastor fala assim: senta para frente, não senta no fundo, vem para cá, junta todo mundo aqui. Porque quando a gente está mais perto, a gente foca, a gente presta mais atenção. E Deus, Ele está te chamando para isso nessa noite, para que você se policie, para que você foca naquilo que Deus tem te falado. Nesses últimos dias, Deus tem derramado muito sobre a igreja, mas as pessoas estão dispersas. E nós temos que parar de dar atenção ao que o diabo tem falado. Ele oferece algumas coisas. Deus não nos oferece tantas outras, muito maiores e melhores. Só que porque nós não estamos focados na presença de Deus, a gente percebe rapidinho aquilo que o diabo nos apresentou. Então, em nome de Jesus, se você quer que Deus haja na sua vida de uma maneira sobrenatural, que nessa noite você entenda que você precisa se posicionar. A sua postura deve mudar dentro da sua casa, dentro de onde você trabalha, na igreja, para que Deus tenha total liberdade no seu coração de agir. Amém? Nós, no versículo 9, lemos assim, que ele estava lá dentro do prédio. Ele estava ouvindo a palavra. Nós estamos no lugar certo, nós estamos na hora certa. Nós estamos na presença do Senhor. O tempo é aceitável ainda. Deus fala, vai ter um tempo, aprenda no tempo aceitável. É hoje. Jesus ainda não voltou. Nós temos como aprender, como nos santificar, como levar o amor de Deus. Só que o que precisa? Ele também estava, esse jovem, no lugar certo, na hora certa. Só que o coração dele não estava. Nós precisamos ver onde está o nosso coração. Onde está a sua mente? Você pode estar aqui dentro, só que isso não adianta, só o corpo. O Espírito Santo quer o teu coração. Ele quer que você esteja aqui por amor a Deus. Sabe, o Espírito Santo quer te usar de uma maneira sobrenatural.
Só que você precisa compreender isso. Seja sincero com o Senhor. Aonde tem estado? Pensa na tua semana. Aonde ficou mais o seu coração durante essa semana? Nas coisas do Senhor? Na fé? Você se tentando fazer o que é certo para o Senhor? Ou não? Foi tudo ao contrário. Todas as vezes que nós lemos na palavra morte, sono geralmente está relacionado à morte espiritual, morte física. E é isso que acontece. Quando o nosso coração não está dentro da palavra, dentro da presença do Senhor, ele mergulhado lá dentro, a nossa vida espiritual, ela fica adormecida. Nós não percebemos o que o diabo faz ao nosso redor. Nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para a minha vida. Você fica naquela condição, tipo, o que Deus está fazendo? Eu não estou vendo, Deus não está fazendo nada. Sabe, fica reclamando. Essa é a condição de um sono espiritual no seu coração. E nós vemos que isso aconteceu. Ele dormiu e o que aconteceu? Ele morreu, ele caiu. Eles foram lá embaixo e viu, ele está morto, o rapaz. Só que nessa vida, nessa noite, o Senhor quer trazer vida. Porque o propósito de Deus, mesmo com a morte dele, era trazer a vida. Porque Paulo foi lá. Então, o Espírito Santo te diz, se você está vendo que o seu coração precisa de transformação, o seu comportamento precisa se adequar à vontade do Senhor, confia. Fala aí no teu pensamento com Deus, porque o propósito dele na nossa morte, no nosso sono espiritual, quando ele quer nos despertar. Só que nós precisamos ouvir isso do Senhor. Então, o propósito de Deus, sempre na nossa vida, por mais difícil que as dificuldades, por mais difícil que seja algo que a gente tem passado, é sempre trazer esperança para nós. Ele permite situações difíceis para que a gente confie, para que a gente creia que o melhor vem dele, que de nós mesmos não tem possibilidade, sabe? O Senhor, ele faz isso na nossa vida. E eu quero que, se você não se vê nessa condição que nós estamos falando, desse personagem principal, que é esse jovem, que estava na casa do Senhor, mas não estava com seu coração totalmente nele. Se você não se vê nessa condição, você é líder, você ajuda na igreja, você se coloca então na condição de Paulo, que estava ministrando, que estava exortando, e veja, se você tem sido essa ferramenta, como ele estava sendo naquele momento. Porque a palavra diz que o culto foi interrompido. Eles desceram lá porque o moço caiu e morreu. Mas Paulo, com aquela sensibilidade do Senhor, desceu lá, abraçou o rapaz e falou, gente, fica calmo, ele está vivo. Se você é liderança, quer seja do louvor, enfim, se você não se vê nessa condição de Eutico, você tem sido essa ferramenta de Deus, como esse apóstolo foi, que levou o amor, que levou essa solidariedade, essa sensibilidade no Senhor. Provavelmente, ele já foi rápido assim e não deixou não ter converseiro, né? Nossa, o menino caiu, você viu? Porque não estava prestando atenção. Eu tenho certeza. Você tem sido essa pessoa dentro da casa de Deus que abraça aquele que chega nessa condição e você é sensível para apagar todo o fogo estranho que acontece na sua casa, em todo lugar que você vive. O Senhor quer que você ouça, Ele fala muito isso ao meu coração. Quer que você ouça a voz dEle, ouça o que Ele tem dito, para que Ele transforme a sua vida. Amém? E você pode perguntar, mas o que eu faço então? Das minhas forças, eu não consigo sair dessa situação. Muitas vezes é algo que nós estamos presos de verdade, do nosso dia a dia, os nossos costumes.
né? Aí você fala, eu acostumei. Estando na casa do Senhor, mas muitas vezes o meu coração vagueia. Faça a sua parte. O Espírito Santo diz, se você fazer 1% é o teu máximo, é o que você consegue, não tem problema algum. Porque Deus, Ele vai concluir a obra que Ele começou. Amém? O Senhor, Ele fala e Ele cumpre. Como eu comentei para vocês, Deus usou a pastora para falar e olha eu aqui. Coisas de semanas. O Senhor, Ele tem, esses últimos dias, feito tudo muito rápido. Então, se posicione. Se você consegue, faça o seu melhor, que o Senhor vai te ajudar a sair dessa zona de conforto, para que haja essa transformação que o evangelho, o meio evangelho precisa disso. As igrejas estão precisando de pessoas, de jovens, que têm essa força que vem do Senhor, porque está tudo muito apagado. O diabo tem conseguido muito território dentro das famílias. O diabo tem conseguido muito território dentro das mentes. As pessoas só falam coisas ruins. Vocês já repararam? Você vai dar um bom dia, você vai conversar, as pessoas só falam coisas ruins. E nós precisamos de pessoas tão sensíveis no espírito para que em um bom dia saia algo de Deus. Compreendem o que o Espírito Santo quer? É algo grande que o Senhor tem aqui. Deus nos chama para ser luz. Só que a luz, na luz não brilha. A gente vê que está claro, se você acende uma lanterna aqui, você vai ver, mas não vai brilhar. Não vai fazer uma diferença. Então, o Senhor quer que você seja luz no escuro, na onde precisa. Você tem que ser influenciador daqueles que estão lá dentro. Você não pode andar na escuridão, mas comendo os manjares, se envolvendo com sabe? Como servo do Senhor. O Senhor precisa de pessoas que sejam luz para ir lá resgatar, não ficar passeando lá no meio da escuridão. Porque é para isso que o Senhor nos fez. Para nós sermos aquilo que Jesus deixou registrado para nós. Jesus deu exemplo maior a Ele. O Senhor, Ele quer. Não é impossível. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu faço psicologia aqui na Unip. E quando eu entrei para o primeiro ano, dentro do meu coração eu falava, meu Deus, uma faculdade, o negócio lá é pesado, né? A gente sabe de umas coisas. E eu falei, ai Jesus, vamos lá, não quero ter a forma do mundo. Eu quero levar o Senhor. E graças a Deus, eu cheguei, já tive várias experiências na faculdade de pessoas vindo falar comigo e eu levando o amor de Deus. Uma amiga minha, ela tinha uma doença, ela já até faleceu. E eu lembro que eu falava do amor de Jesus para ela. E eu pregava Jesus. Então, nós não sabemos. E ela foi embora. Só que eu tenho certeza que a palavra foi pregada. O amor, o abraço de amor, eu dei nela. E começou um movimento, chama Fire Universitário, que é como se fosse uma célula lá dentro da faculdade. Então, nós reunimos vários jovens de vários ministérios para fazer uma célula. Então, nós temos a palavra, temos louvor, nós organizamos um cronograma para fazer evangelismos. Então, teve dias da gente com cartazes lá na porta da Unip, evangelizando, Deus abençoe o seu semestre, passava a gente falava de Jesus. Teve outros evangelismos com bala. Então, a gente organizou várias coisas. E temos testemunhos de pessoas que estão se aproximando. Eu acho que foi no nosso núcleo da Unilago. Teve uma moça que ia se suicidar. Ela deu testemunho chorando lá no pátio para eles. Toda a faculdade aqui tem. Então, na Unilago teve esse testemunho. A moça falou assim, que ela ia se suicidar. Ela ia embora e ia se matar. E ela estava passando e eles estavam tocando louvor, Para que entre o rei, esses louvores que a gente canta com violão, com atabaque, camiseta, e a moça ficou, e depois ela testemunhou. Na Unip também nós temos vários testemunhos.
Só que o que eu quero que vocês entendam com isso? Que para mim chegar nessa situação, eu precisei estar sensível para o Senhor. Porque como eu, na minha sala, tem pessoas que são cristãs e não vão. Não se reúne com a gente. Ou vai uma vez no ano. Mas eu quero fazer a diferença. Eu sei que eu preciso ser luz. Então eu mergulhei, a gente fez uma sala de intercessão. Toda terça-feira, na hora do intervalo, a gente vai numa sala, fecha a porta e todo mundo de joelho orando. Entendeu? Então você precisa sair dessa situação assim, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou na casa de Deus. Os jovens, principalmente, você não pode só vir ouvir a palavra, você precisa praticar, você precisa buscar o Senhor, porque Deus ele tem algo maravilhoso para o nosso coração. Quando a gente entende isso, o Senhor ele vai nos dando oportunidades, lugares novos, sabe? Na presença dele e fisicamente mesmo. Você conhece pessoas que você fala, meu Deus, obrigado porque o Senhor me conduziu até aqui. É isso que o Senhor quer nessa noite, amém? Abra Salmos 25, para nós continuarmos. Salmo 25, 4. Glória a Deus. Salmos 25, 4. Quem achou, fala aleluia. Diz assim: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das suas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho para os pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tira os pés do laço. Amém? Que nós possamos fazer desse salmo uma oração, uma prática. Que, assim como no versículo 12, ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Nós precisamos temer a Deus, amá-lo, para que ele nos instrua. Não adianta, por exemplo, os nossos pais nos amam tanto, eles nos instruem, só que a gente tem que entender que essa instrução, ela precisa ser executada. Eu preciso obedecer o que ele está falando, para que se cumpra isso. Então, que você obedeça, tema ao Senhor. O Senhor vai te conduzir em caminhos certos. E nesses dias que nós temos vivido, não são dias fáceis, não é verdade? Muitas coisas acontecendo, as circunstâncias, muitos afazeres, muitas distrações, muitos problemas. O diabo tem tido todo lugar nas vidas e muitas vezes isso nos afeta. Só que você precisa estar conectado com o Senhor. Porque qual é o foco de Satanás dentro da igreja? Não permitir que a gente tenha intimidade com o Senhor. Lê o versículo 14 comigo de novo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ele quer tirar isso, o nosso temor da presença de Deus. Ele fala, você pode estar na igreja, você pode estar ouvindo a palavra,
Só que se ele, no coração dele não tiver isso, ponto para mim. Ah, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, pastor, é isso. Ponto pro diabo. A tua mãe, teu pai tá falando, obedeça, nananã. Ai, minha mãe tá louca, nada a ver isso, eu sei o que eu tô fazendo. Ponto pro diabo. Porque ele quer tirar o temor do nosso coração. Ele quer que a gente, tirando isso, a gente não tenha o prazer da intimidade com Deus. Aí nós não vamos conhecer a aliança. O Senhor tem uma aliança conosco, mas só tem aliança quem tem intimidade. Você não coloca uma aliança no dedo com qualquer um. E tirando isso, sem a presença de Deus, a gente não subsiste. Então, ouça o que o Espírito Santo está falando. Busque a intimidade com o Senhor. Tema ao Senhor. Ame a palavra. Ame ler a palavra de Deus. Porque é assim que você vai vencer. É assim que você vai sair da janela, sentar lá na frente e ouvir o que Deus está te falando. E se alguém cair lá embaixo, vai ser você que vai lá acolher essa vida. Glória a Deus. Então, para nós encerrarmos, você que quer essa mudança no seu coração, você que quer que o Espírito Santo seja tudo na sua vida, não só em alguma área, em alguma situação. Pense, agora, o que é que eu preciso mudar, meu Deus? Eu estou enquadrado em qual lado? O que o Senhor deseja? Eu preciso tirar esse nada a ver, não tem problema, essa rebeldia. Eu preciso ouvir mais e falar menos. Eu preciso perder essa timidez que eu tenho de levar Jesus. Porque essa é uma forma de negar Jesus. Nós não fazer porque tem vergonha, porque tem medo. O amor lança fora o medo. O Senhor está com você. Pensa, porque nós vamos orar. E se você está nessa condição de sono, de morte espiritual, muitas vezes aqui fora não. Todo mundo está te vendo aqui, mas você se conhece. E o Senhor vai trazer a vida. O Senhor vai trazer o vigor para você se levantar. Não tenha medo de impor limites, os pais, nos seus filhos, para que eles estejam na presença de Deus. Se você precisar cortar o bichinho, corta o bichinho. Se você está precisando deixar ele de castigo, de televisão, de sair com os amigos, faça isso. Porque ele vai lá na frente dar valor, ele vai conseguir se trilhar no caminho de Deus e através disso, da separação do mundo. Filhos, jovens, meninos e meninas do Senhor, ouçam o que os seus pastores, o que os seus pais têm dito. Foquem naquilo que Deus tem falado para você. O diabo, ele faz de tudo para que o nosso coração seja totalmente frio na presença de Deus. Mas nessa noite, o Espírito Santo não nos trouxe aqui à toa. Porque no meu quarto eu estava orando e eu via corações acesos. Deus quer acender corações nessa noite. Deus, ele tem pessoas aqui dentro que ele está pedindo, o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo está pedindo algo para você fazer, mas você ainda não faz. O Espírito Santo te lembra de novo e você não está tendo coragem. O Espírito Santo te lembra e você não faz. Nessa noite o Espírito Santo te diz, faça o que eu estou te pedindo, porque vai prosperar, porque vai dar frutos. Porque Ele vai conduzir. Amém? Então, eu peço que você se coloque de pé.